Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um review para vocês de um amplificador que ele é valvulado. Ele é diferente, que vai ser um pouco interessante aqui essa parte de comparação entre eles. Esse é o Loxi P20. Tá? Ele é um amplificador que ele é relativamente simples, ele só tem duas válvulas aqui e ele é balanceado tudo, então essa parte é a parte mais interessante dele. E eu vou estar fazendo umas comparações com vocês diretamente com o combo da Topping que eu estou usando, que é o E30 para o DAC e o L30 para o amplificador. Tanto que para usar esse amplificador eu usei juntamente com ele o DAC E30, tá? Então eu estou usando esse par aqui para tocar esse som. Eu deixei um pouco bagunçado assim justamente para mostrar para vocês o porquê eu gostei tanto do último amplificador DAC que eu fiz, que era o Wi-Fi Zendek. O Wi-Fi Zendek basicamente era o único fio que saía do aparelho em si direto para o computador. Aqui, essa bagunça toda mostra mais ou menos o porquê que eu não gosto desses combos que tem, porque eles acabam poluindo muito minha mesa aqui, eu acabo não gostando. Então, basicamente aqui, do DAC ele sai dois cabos, que é o direito e o esquerdo, né? Que ele vai sair do input pro amplificador, tanto para esse ou para esse, né? A gente fica trocando os cabos aqui. Aí eu tenho uma fonte e uma saída USB do DAC, que ele vai direto ao computador, então os dois eu plugo na entrada USB do computador, e eu tenho mais a fonte do meu amplificador aqui de baixo. Então o amplificador aqui de baixo é ligado ao DAC através do cabo RCA e mais a fonte, que é essa fonte daqui. A mesma coisa acontece para esse amplificador. Esse amplificador também eles têm as duas saídas RCA que vai direto ao DAC, mais a fonte, só que a fonte desse é diferente, que ela é fonte bem mais simples aqui e acaba ficando mais fácil para esconder. Mas basicamente eu tenho que ter tudo isso daqui, todos esses cabos aqui para acabar usando esses dois. Por isso que eu gostei tanto do Wi-Fi Zendek, porque é o único cabo que sai. Tá? Vamos lá. Então, começando aqui falando um pouco das diferenças entre eles. Qual que é a grande diferença entre um amplificador valvulado de um amplificador igual esse combo da Topping, que é um amplificador sólido? Basicamente, qual que é a diferença entre eles? No amplificador valvulado, ele deixa a música mais quente, que eles falam, né? E o que é deixar essa música mais quente? É deixar ela com um pouco mais de grave, um pouco mais encorpada. Então, sempre quando você ouve falar de amplificadores valvulados, o que ele faz é deixar a música mais encorpada. Ele acaba dando um pouco de graves a mais ali para a música, que acaba deixando algo interessante em alguns pontos ali dentro. Tá? Vamos lá, vamos começar a explicar então as diferenças entre esses dois aqui também, além disso. Além deles terem essa parte de esse acréscimo de graves ali, esse acréscimo de deixar a música mais quente, ele também esse amplificador ele é balanceado, que a gente chama. Então o que é essa parte de ser balanceado? As vantagens de você ter um amplificador balanceado é que ele tem mais potência na saída balanceada dele. Então aqui eu tenho duas saídas, eu tenho uma saída XLR balanceada e uma saída P10 não balanceada. Então nessa saída balanceada, a 32 ohms ele tem 425 mW de potência de saída. E na saída P10, que é a saída que é não balanceada, a 32 ohms ele tem 385 mW de potência de saída. Então quer dizer que as saídas balanceadas elas tendem a ser normalmente mais potentes, então você acaba ganhando um pouco mais de potência ali. E o que isso acaba interferindo? Se você tem um fone que exige muito, que ele é muito, acaba precisando de mais potência para ele, você acaba precisando não, mas seria melhor se você tivesse uma saída balanceada no seu amplificador. O que tem uma coisa importante também? Para a parte de saídas balanceadas, você não pode esquecer que você tem que ter o cabo balanceado e o seu fone de ouvido ser balanceado também. Porque senão não adianta nada você pegar um fone que tem a terminação, por exemplo, direto em 3,5 mm e querer ligar numa saída balanceada, porque uma 3,5 mm não é balanceado. Tá? Eu não tenho nenhum aqui, por exemplo, hoje que seja balanceado para poder testar se realmente tem esse ganho de volume ou não, beleza? Mas normalmente não, mas esse amplificador aqui, ele já é bem mais potente do que esse Topping, tá? Então existe já essa diferença aqui entre eles. Uma coisa que eu achei interessante também dele é que a medição dele aqui de volume ele vai de menos 60 até 0. Então 0 é o mais alto volume que ele tem e o mais baixo deles é o menos 60. Então eu achei só diferente isso aí relacionado aos outros. Mas o demais, desde da qualidade, ele é todo de metal. Então aqui a parte, quando você vai virando o botão, ele tem aqueles, como se fossem uns pontinhos assim, que ele vai marcando a quantidade que ele vai mudando. É muito interessante mesmo. E aqui
Ele também vem com um adaptador P10 para você ligar os 3mm, que é o padrão desses fones. Beleza, vamos entrar então agora na parte do som. O que diferencia tanto um amplificador valvulado de um amplificador sólido? Esse grave a mais que ele dá, esse preenchimento, deixar a música mais cheia, deixar a música mais quente, é o grande diferencial deles. Para muitas pessoas isso acaba sendo muito mais interessante, porque você deixa a música mais musical. Você deixa o fone mais musical, aquilo que você está ouvindo. Diferente de você ouvir um combo desse que é extremamente analítico, ele joga toda, digamos, a responsabilidade de deixar a música musical ou não para os fones. Então, esse aqui às vezes acaba pegando um fone que é muito analítico e deixando ele mais musical. E esse não, você vai tocar exatamente aquilo que o seu fone é, realmente. Tá? Fazendo algumas comparações, deixei até alguns fones aqui para a gente fazer uma comparação. O Vesper, que ele já é um fone que já tem graves muito presentes, quando eu uso ele com o Topping, eu gosto muito dele, porque ele fica muito linear, muito gostoso de se ouvir. Só que se eu pego ele e uso junto com o P20 aqui, que ele é o valvulado, pra mim ele fica muito cheio, muito grave, ele fica muito maçudo da música. E eu acabo não gostando muito desse estilo de som. Então eu acho que ele acaba distorcendo muito a música do jeito que ela é. Já quando eu uso com o TIM T2, como ele já tem os graves bem mais recuados ali, ele já deixa as músicas bem mais interessantes. Então ele acaba deixando as músicas com um grave até um pouco mais presente ali. Até as músicas eletrônicas com o TIM T2 eu acabei gostando nesse fone valvulado. Ficou bem interessante também. E é complicado explicar exatamente o que é isso, mas de uma forma bem grosseira e bem abstrata que eu consegui tentar imaginar como mostrar qual que é a diferença de som disso. Pensa que isso aqui seria um som, um cabo extremamente liso aqui do Moondrop Quartz. Isso seria basicamente o som desses amplificadores aqui, que são os amplificadores sólidos. Eles são bem lisos, sólidos, e ele deixa a amplificação para os fones. Já quando você pensa no valvulado, ele seria como se fosse esse cabo do TIM T2, que ele é mais trançado, ele é mais grosso, ele é mais cheio ali assim, só que ao mesmo tempo ele é muito bonito, só que ele tem um corpo a mais, uma presença maior ali. É complexo explicar isso de uma forma que só ouvindo mesmo para você conseguir entender. Mas no final, eu acho que a grande questão, a grande diferença entre eles é que o valvulado ele vai deixar a música muito mais cheia. Então a música dele vai ficar muito maçuda, com graves muito presentes. Quando você ouve muito o rock, por exemplo, o bumbo da bateria ali fica aparecendo bastante. Então, se você já tem, por exemplo, um Vesper que já tem graves muito mais fortes, esse bumbo ele acaba cobrindo um pouco os outros instrumentos. Então ele acaba não ficando tão interessante. Ao mesmo tempo, quando você tem o TIM T2, ele já passa a ser interessante porque você tem ali a parte que está faltando de grave e ele acaba preenchendo um pouco isso. No meu ponto de vista, quando a gente começa a falar no hobby mesmo de audiofilia, eu acho que assim, é legal você ter, eu pelo menos particularmente eu prefiro ter no começo amplificadores sólidos, porque daí ele vai mostrar exatamente como o meu fone é, e vai depender muito do tipo de fone que eu tenho para você ter a qualidade ali com mais graves ou com menos graves. Já com o tempo, eu acho que é legal também ter um amplificador valvulado, mas eu acho que ele seria uma segunda opção, porque no meu ponto de vista, como ele deixa muito cheia a música ali, você acaba perdendo um pouco daquilo que o seu fone realmente é. Então, pensando em hobby, pensando que você vai ter mais de um fone, eu acredito que isso seja o ideal. Mas eu já ouvi falar que, por exemplo, se você pegar um amplificador valvulado, esse ou melhores ainda, e colocar com fones muito analíticos, ou com agudos muito altos, ele acaba corrigindo de certa forma esses sodes e acaba deixando uma musicalidade um pouco mais interessante para o fone. Por exemplo, o Beyerdynamic 1990 Pro, se não me engano acho que é esse que é o da Beyerdynamic, que é o top de linha deles, ele já é muito analítico e tem agudos muito presentes. Só que ele, quando vinculado com esse amplificador valvulado, ele fica muito bom de se ouvir, pelos reviews que eu vi andei lendo por aqui. Então, eu acho que é específico esse parte de amplificador. E se realmente gosta ali de parte de mais graves, músicas mais cheias, mais musicais, talvez essa seja a pegada, mas nessa linha desse amplificador. Pessoal, concluindo então, é bem complexo falar se ele vale a pena ou não vale a pena, porque ele tem um estilo de som muito diferente e é para um gosto muito específico. Para mim, como eu disse, eu acho que
Eu gostaria sim de ter um amplificador valvulado também no meu, digamos, no meu kit ali de audiofilia, mas ao mesmo tempo, a princípio, eu prefiro ter começando com uns amplificadores sólidos para depois ter também uma segunda fonte aqui, que seria o amplificador valvulado. Mas ainda assim, eu acho que o meu primeiro amplificador ele ainda tem que ser o sólido para poder usufruir mais dos meus fones, das qualidades que ele tem, se ele é mais grave, se ele não é, se ele é mais linear. Então eu prefiro usar o amplificador sólido do que o valvulado no começo, mas ao mesmo tempo tem aqueles dias que você quer dar uma relaxada, quer ouvir um negócio mais quente ali, então nesse momento o amplificador valvulado é o ideal, que eu acho que ele traz essa musicalidade melhor ali para a música que você está ouvindo. Pessoal, é o que eu tinha, eu sei que foi meio confuso, talvez eu baguncei um pouco mais a cabeça do que não, mas eu acho que é só para colocar os pontos de vista e poder ficar um pouco mais fácil a escolha de vocês, se vocês tiverem interesse em adquirir ou não um amplificador valvulado. É isso, pessoal, então se vocês quiserem ver mais reviews aí de fones e de amplificadores, segue o canal que a gente vai estar postando semanalmente. Muito obrigado e até a próxima.